Fala, pessoal. Quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um... Leste Conexão. Isso aí, gente. Então, não esqueça de curtir, compartilhar. Não esqueça de comentar também. Estamos em todas as nossas redes sociais. Já chegamos já a 1000 seguidores no Spotify. Estamos aí alcançando para o YouTube. Também estamos na Amazon Music. Se você tiver Alexa, é só pedir para a Alexa tocar Leste Empreendedor, que ela vai tocar o último episódio. Tá? E, gente, hoje já falei já com o diretor ali, né? Nosso diretor, que ele teve que prender a mesa, porque hoje o negócio, o papo vai ser, gente, hoje vocês vão ver. Vocês vão ver. E quero aproveitar para poder apresentar também a Amanda Souza, que faz parte da elite criativa do Leste Vale, que está aqui me acompanhando aqui como co-host, que também vai me ajudar aqui na interação aqui. E aqui nós temos aqui potências da área do empreendedorismo feminino aqui da região leste fluminense. Vocês vão conhecer, fica tranquilo, vocês vão conhecer. Então, meninas, vamos lá. A gente vai rodar aqui, vai começar. Vocês vão falar um pouco, contar um pouco sobre a sua história, fica tranquilo com relação a tempo. Depois que cada uma contar a sua história, a gente começa com algumas perguntas aí conforme o papo estiver rolando, tá bom? Então, vamos ver quem é que está mais tranquila. Para não começar com ela. As caras são ótimas. Então, pode começar. Eu? Pode começar. Boa noite. Meu nome é Isabelle Rocha, tenho 47 anos, sou advogada, terapeuta, sou casada, tenho um filho, Pedro, de 21 anos. E a minha história no empreendedorismo, ela é não linear, né? Eu costumo dizer muito isso, porque eu me formei lá em 2000, né? Fiz direito, me formei, tirei a minha carteira do OAB, só que eu passei por alguns percalços logo no início do meu casamento, descobri um câncer de ovário, precisei cuidar da saúde, e ali eu sonhava no início em fazer um concurso público, só que esse sonho ele foi ficando distante, na verdade eu fui me desconectando dele e comecei a atuar na área de gestão empresarial. Né? E com o tempo eu fui percebendo que aquilo estava muito ligado às minhas habilidades naturais, né? Então era uma coisa muito assim, que eu fazia muito fácil nessa parte burocrática, e aí eu fui me apaixonando, né? Com a prática eu resolvi fazer alguns cursos na área, fiz algumas formações voltadas para a gestão empresarial, depois atuei na área da saúde, e aí, pouco antes da pandemia, eu tive alguns problemas de saúde também, tive uma fratura, fiquei muito tempo em casa, e aí tentando ali, né, buscar realmente aprimorar meus conhecimentos para não ficar à toa em casa, né? Porque eu fiquei muito tempo acamada. Eu acabei fazendo algumas formações também na área de bem-estar organizacional. Então, fiz algumas formações também em terapia e fui meio que amarrando todos os meus conhecimentos e comecei a atuar nessa área, né, de saúde mental, também muito voltada para empresas. E hoje eu atuo como membro, né, estou como membro, secretária adjunta da Comissão de Mentoria Jurídica da OAB. Né, atuo também como mentora de mulheres, é um trabalho que eu amo e realmente eu me encontrei, né, nessa jornada que não é tão simples, né? A gente sabe que tem aí os seus desafios no dia a dia, mas é uma coisa que eu amo e estamos juntas. É muito bom. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Daiane, eu tenho 33 anos e hoje eu trabalho com massagem. Sou massoterapeuta e o foco é drenagem linfática. Mas eu sou professora e antes de empreender, né, eu me formei em professora e fui trabalhando. Eu já instalei, que eu tenho um filho, comentei com vocês, de 13 anos. Quando o meu filho tinha um ano, eu me separei do pai dele. Então, a opção era trabalhar. Eu sozinha, com ele, a opção era trabalhar. Voltei para a casa da minha mãe e comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava em tudo que era possível. Já instalei antena parabólica.
da Sky. Caramba! É bem surreal. Bem diferente. E quando eu comecei a trabalhar nisso, o pessoal falava, é a primeira vez que eu vejo uma mulher trabalhando com isso. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar. Aí saí, fui trabalhar nos Girafas, não gostei, saí. E fui trocando de emprego em emprego, até minha mãe sempre falou pra mim, Daiane, você tem que escolher alguma coisa pra você fazer. Aí eu falei, caramba, ou estuda para concurso. Já terminou seus estudos? Você tem que fazer uma faculdade também. É obrigação sua fazer a faculdade. Aí eu ficava falando assim, mas será que é garantido eu terminar a faculdade e ter um emprego? Aí comecei a fazer cursos. Eu falei assim, eu acho que eu devo. Vou começar a fazer cursos, porque aí eu abro o meu negócio e vou ter mais tempo com meu filho. Foi esse meu pensamento. E eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Fiz curso de cabeleireira, não gostei. Saí. Fiz curso de enfermagem. Eu terminava todos os cursos, material comprado, terminava todos os cursos, não gostei. E vendia tudo e ia para outro curso. Minha mãe, você nunca... Tipo assim, que é isso? Eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar, porque o meu foco era, vou trabalhar, vou ter dinheiro e... Eu falei assim, não, mas eu tenho que também amar o que eu tô fazendo, não trabalhar só pelo dinheiro. E foi isso, até chegar na massagem. Quando eu cheguei na massagem, a primeira pessoa que eu fiz uma drenagem, que eu vi a satisfação dela e eu ficar satisfeita com o meu trabalho, eu falei assim, caraca, a pessoa saiu de lá, estava com a autoestima baixa, foi para lá porque brigou com o marido. Porque a pessoa começa a falar, né? Se abre. Então, querendo ou não, também é uma terapia. A pessoa se abre, fala como é que tá se sentindo, não tá legal. Aí, pelo menos a gente, assim, né? Pelo menos eu. Eu, quando estou para baixo, eu só fico dentro de casa, comendo chocolate. Eu não bebo, então comendo chocolate, comendo. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Daí em diante, eu trabalhei mais do que antes. Mas eu me especializei na área de drenagem. Falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. E foi a melhor opção que eu tive. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu fiquei com mais tempo com meu filho. Conquistei meu espaço, porque no início, todo início é sempre difícil, mas conquistei meu espaço. Hoje eu tenho meu estúdio. Então, assim, a grande realização é, por exemplo, acabei de reformar o meu estúdio. E você vê isso acontecendo, nossa, é muito satisfatório, que você fica olhando assim, caraca, esses dias eu tava subindo, estalando, correndo para um lado, correndo para o outro, dormindo, cochilando de um lado para o outro, não sabendo se eu ia conseguir pagar o aluguel ou não de casa, porque, querendo ou não, é cansativo você sustentar uma casa sozinha, ainda mais com uma criança pequena. E, graças a Deus, deu tudo certo. E não pretendo, assim, não pretendo nem tão cedo trocar o que eu estou vivendo hoje. Boa noite, eu sou Flávia da Flon, tenho 53 anos. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Sou artesã e consultora de imagem e estilo. Já trabalho há um tempinho, tenho a marca de acessório há mais ou menos 9 anos, né? E a consultoria entrou há uns 2, 3 anos. Eu digo que eu sempre empreendi, porque desde muito nova eu sempre gostei das manualidades, né? De artesanato. E de lá para cá vem curso, vim me desenvolvendo e tudo. Trabalhei como CLT, mas devido a alguns problemas na parte de saúde, eu tive que sair do emprego. E para ter um pouco mais de flexibilidade, né, eu assim, vou começar a empreender, coisa que eu já fazia mais lá atrás, né? E eu já fiz uma porção de coisa, como ela. Eu já fiz até salgado para vender para a escola, para cantina, né, da escola. E assim, a gente, quando está precisando trabalhar, a gente corre atrás. Então, já vendi Natura, Avon, Demilos, aí eu fui no salgado, pegava roupa, pegava lingerie, pegava uma coisa e outra. Eu corria atrás, tinha que fazer, né? E eu tive
eu tenho 2 filhos, né? O filho mais novo eu criei sozinha, então foi um pouco desafiador, um pouco mais difícil. E aí eu tinha que tomar conta dele, tinha que levar para a escola, e ele teve alguns probleminhas quando era mais novo, e levar para psicoterapeuta, fazer tratamento e tal. E não tinha como eu deixar ele ir trabalhar fora. Então, foi que eu comecei nessa jornada do empreendedorismo. E estou aí, tem 9 anos com a marca Flávia da Flon Atelier, e estou fazendo a consultoria. Eu já terminei, tenho a formação da consultoria de imagem e estilo, estou fazendo a especialização em consultoria de imagem corporativa. Então, para o ano que vem, eu já estou aí na consultoria de parte corporativa. Muito bom. Para você. Eu me chamo Amanda Souza, sou neuroestrategista e, como a maioria de vocês, né, sempre em áreas que não foi a nossa definitiva, né? E eu já vendi roupa, já trabalhei com papelaria personalizada, até que eu me achei no marketing. E também tenho 2 filhos e a gente vai se reinventando, né? Por conta também dos filhos, né? A gente imagina uma coisa, mas aí a gente vê que tem uma vida após os filhos, a gente tem que dar conta de casa, tem que ter dinheiro, e aí a gente acaba se reinventando. E aí eu entrei no marketing, né? Comecei como afiliada, e até que, sempre envolvendo vendas, eu entrei no neuromarketing e vi que essa linha de vendas, né, pode ser mais leve. Muito bom. Então, meninas, vou começar com uma pergunta aqui para todas vocês. Percebi que todas vocês são mães, né? Sim. Uhum. Então, a pergunta que eu sempre percebo das mães que são empreendedoras e que estão ali, que estão fazendo isso, que aquilo e tal. Então, quero que cada uma me responda, começando por você, Amanda. Qual é o principal poder da mãe empreendedora? Principal poder, força, além de tudo, porque é uma coisa que acontece, vários empecilhos, várias coisas realmente acontecem na vida de uma mãe, não só a mãe, mas da mulher. Então, eu acho que força justamente para você superar esses obstáculos que acontece, que é inevitável, né? E não pensar em desistir. Por isso a força, né? A força para você prosseguir além dos problemas, porque você tem ali a sua motivação maior, que é os seus filhos. Então, além disso, você tem que ter força por eles e para você também. Exato. Força, amor, né? Pra gente abraçar. E toda mãe é um pouquinho leoa, né? Que a gente faz pelos nossos filhos e a gente abraça. E a gente faz o que tiver que ser feito para poder ver eles bem, criar e tudo. Eu acho que isso está muito na mulher, no coração da mulher, né? Eu vejo muito por esse lado também. O instinto, né? De cuidar daquilo sim. que é por eles, para eles, e a gente tem que ir independente de tudo, né? Verdade. Não, é uma coisa que eu também digo muito lá em casa, que filho, ele não segue conselho, ele segue exemplo. Então, se meu filho tá me vendo trabalhar, meu filho tá vendo que eu não tô fazendo, assim, nada de errado, tô seguindo, ele tá sempre me vendo lendo, ele foi morar com o pai esse ano, aí esse final de semana ele tava lá em casa, foi meu aniversário, ele foi lá, peguei ele, né? Todo final de semana eu pego ele. Aí eu falei assim, eu acho que você tá gaguejando muito pra falar. Normalmente a gente gagueja quando tá nervoso. Uhum. Agora, no normal, o que tá acontecendo? Você não tá lendo seus livros? Não, que eu fiquei no celular, que não, eu quero que você leia. Eu vou falar pro seu pai que eu quero que você leia. Porque ele vem em casa, eu lendo, eu trabalhando, eu tratando bem a minha mãe, nunca respondendo. Então, segue muito do exemplo, minha mãe não faz isso. E eu sempre converso com ele, que eu falei... uma coisa que ele falou que ficou na minha cabeça, que ele falou assim, mas
Meu amigo vai, a mãe dele deixa, a mãe dele é legal, que eu não sei o que, não briga com ele, você briga comigo, eu tenho hora pra voltar pra casa. Eu falei assim, não, mas que mãe eu seria se você não tivesse? Aí uma coisa que eu conversei com ele, sério, eu falei assim, você tem 13 anos, você não é dono de si. E outra, eu falei assim, que mãe que você acha que eu sou? Claro que você tem que ter hora pra voltar pra casa. Eu falei assim, eu sou sua mãe. Você vai me ter, sim, como amiga. Você tem total liberdade comigo pra fazer tudo, pra falar tudo. Mas bota na sua cabeça que eu sou sua mãe, eu não sou sua amiguinha. Então, você tem que ter respeito por mim, mas, principalmente, você tem acesso 100% a mim. Então, não, eu sempre conversei com ele, não minta pra mim, porque eu sou a única pessoa que você pode confiar e tudo mais. Então, hoje, meu filho é muito aberto comigo. Muito aberto mesmo. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu vejo muitas mães que passam dificuldade com isso. Principalmente minhas clientes comentam muitas coisas dos filhos, né? Que é muito fechado, que não sai, ou então que fica fazendo besteira na rua. E essa preocupação, graças a Deus, eu não tenho com o meu filho, não. Eu falo para ele, você tá vendo que eu tô fazendo tudo certo. Tô estudando, tô trabalhando, eu volto para casa. Eu ligo para sua avó, eu pergunto como ela tá, eu dou satisfação a ela e eu quero a mesma coisa que você. Porque eu quero que no futuro, se eu faltar para você conseguir seguir sem fazer nada de errado. Aí, é isso que eu prego muito lá em casa. Aí ele fica olhando, tá bom. Bom, além da força, do amor, né, do exemplo, eu acho que a capacidade de se reinventar todos os dias. Porque no empreendedorismo a gente precisa disso, na maternidade muita coisa, né? Todo dia é uma novidade, né? Desde que a gente descobre que está grávida, são muitas emoções, né? Então, a cada fase, né? Assim como nos negócios também, né? A cada fase tem um desafio diferente. E eu acho que a capacidade de se reinventar é uma grande habilidade, né, que a gente tem que desenvolver. E o que está por detrás dos bastidores, que é o que ninguém vê? O que ninguém vê de uma mãe empreendedora, Isabelle? Eu acho que ninguém vê as renúncias que a gente tem que fazer, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque por mais que a gente consiga organizar essa agenda para dar conta da maternidade, né, e do negócio, eu acho que é justamente isso, né, essa renúncia, porque as renúncias elas existem, né, e são muitas as renúncias, tanto de um lado quanto do outro, né? E o pior é que a gente está sempre renunciando a alguma coisa, né? Sempre. E equilibrar esses pratinhos não é fácil. Muitas vezes. Não, é isso que eu estava pensando agora. As renúncias, ninguém vê, porque ninguém também vê. No meu caso, né? Esse ano está sendo o pior ano da minha vida. Nossa. Sério, porque, tipo assim, meu filho nunca se separou de mim. Esse ano ele foi morar com o pai. Então, assim, é dormir sem ele, é tudo sem ele. O coração, nossa, né? Eu todo dia... Ai, mãe, poxa, você já me ligou 3 vezes. Eu estou bem. Você acha que eu não ia estar bem? Você não ia saber? Aí eu fico, caraca, você não me ama? Drama de mãe. Não é? Eu falei, caraca. Aí, você tá parecendo minha avó. Aí eu fico, meu Deus. Mas também aquele negócio que, quando ele morava comigo... Às vezes a gente trabalha tanto para não faltar nada e tinha vezes que eu faltava em casa para ele ficar bem. Aí eu ficava, meu Deus do céu, o que eu faço? Se eu entro no quarto, choro, oro, depois volta, porque tá tudo bem. Por quê? Ele precisa de mim bem. Então, às vezes, eu todo dia acordo 5 horas da manhã e vou correr. Eu caminhava, agora eu tô correndo. Aí eu falei assim, não, agora eu vou me inscrever na corrida. Quando eu tô muito pra baixo, eu corro. É o seu tempo com você, né? É o meu tempo comigo. Porque eu até comentei isso com uma amiga ontem, que eu, na parte da manhã, eu não trabalho mais. Eu trabalho de 1 às 7. Porque a parte da manhã eu tirei pra mim, pra eu cuidar de mim. Porque se eu só trabalhar, não vai existir eu. Vai ser só uma pessoa cansada que trabalha muito atrás de uma coisa que, querendo ou não, dinheiro
é bom, mas não é tudo na vida, E né? a gente precisa estar bem E a gente para precisa estar tá bem bem. para eles, É. né? A gente, muitas pessoas acham que é um pensamento egoísta, mas não é. É aquela famosa história, quando o avião tá para cair, a gente tem que pegar a máscara de oxigênio e colocar na gente primeiro. Exatamente. Colocar no outro, né? Por mais que a gente queira, e a gente faz muito isso com o filho da gente, né? A gente se esquece, são as renúncias que a gente passa, né? A gente deixa para trás muitos, até sonhos nossos, para poder a gente dar o melhor que tem para eles. E não, eu estou fazendo o meu não é só o papel de mãe, né? Mas eu quero o melhor para meu filho e aí a gente faz isso mesmo. E o que está por detrás dos bastidores, que ninguém viu? São muitas renúncias, como a Isabelle falou. Muita força, tem que ter muita coragem, sabe? Muita coragem. Eu digo porque eu sou mãe solo do meu filho mais novo e é muito complicado chegar e levar isso adiante e sozinha. Na verdade, assim, eu tive bastante amparo, eu tive, né, apoio dos meus pais, mas você ter a responsabilidade toda ali, e eu não tinha só ele, tinha um mais velho também, a diferença de idade entre um e o outro, 8, quase 9 anos, né? Então, quando um estava pequenininho, né, uns 5 anos, o outro já estava na adolescência. Meio que começou de novo. Era aquela fase de mãe, eu quero ir pra festinha e tal. Eu levava de carro, aí levava os colegas todos e uma outra mãe ia lá e pegava. Então era aquela... Mas abrir mão em prol de um amor muito grande que é o nosso filho. É a extensão da gente, né? A extensão, né? A palavra perfeita foi a renúncia. Todo Todo mundo verdade. abriu mão de alguma coisa, né? E isso a gente não mostra no bastidor. Tantas as vezes que você deixou de ir para algum lugar, de viver um momento com seus filhos por conta do trabalho também. Ainda mais a gente que empreende. É uma coisa assim que... O começo, ainda mais o começo, é uma coisa que não é certa. Então, você tem que abrir mão para depois você ter uma estabilidade. Então, quantas e quantas vezes eu tive que fazer reuniões até mais tarde e minha filha estava chorando do lado e meu filho atrás na cadeira e eles apareciam lindos e belos nas reuniões. Mas, assim, são coisas que era sempre estar ali toda hora no computador e eles queriam o quê? Um pouco de atenção. Então, era sempre... E a renúncia, mais uma vez, de estar ali o tempo presente com eles para estar trabalhando. Então, eu acho que além da renúncia também a gente acaba chorando, enlouquecendo, tendo vontade de querer largar tudo. Mas aí é uma coisa que a gente também procura não mostrar. Porque a gente quer ter aquela capa de Mulher Maravilha, né? Forte o tempo todo. Sendo que no bastidor é justamente isso. A gente tá ali, muitas vezes, catando os cacos. E essa capa é entregada a gente, né? Não, você Sim. consegue, você é forte. E a gente também se cobra bastante, Isso. né? Porque a gente tem que dar conta. Sempre. A gente tem que dar conta. Parece que nada tem. tá assim, perfeito. Quando a gente acha que tá ok, a gente vê um defeito em alguma coisa. Não, que isso aqui poderia estar melhor. E eu acho que é muito da mulher esse perfeccionismo de estar autocobrança, né? se cobrar demais. E aí que eu acho que essa autocobrança também deixa a gente um pouco louca, né? Sim. E é aí que a gente poderia tornar as coisas um pouco mais leve, mas por ter essa autocobrança também, mais uma vez, a gente tá ali no bastidor e fica se remoendo. Muito bom. Agora, parando um pouco com essa parte um pouco mais motivacional, mais meio good vibe, né? Assim, vamos para vamos para uma outra vertente a gente falou sobre essa questão das renúncias e tudo, falamos um pouquinho sobre a questão do poder da mãe empreendedora, né? Que eu
uma coisa que eu tenho, assim, não só muito orgulho, que eu olho para o Leste e, se vocês forem ver toda a liderança feminina, a liderança feminina são todas feitas por mães. Mães empreendedoras. E tudo só está funcionando porque são elas que estão fazendo essa engrenagem. Se vocês estão vendo todo esse tamanho que está, é por causa... E eu vejo a luta que é, porque... Peraí, eu vou deixar meu filho aqui, eu deixo aqui, ou eu levo meu filho, eu faço isso, que eu faço aquilo, que ele está aqui do lado, e eu vou falando, e aí eu já tenho que ir para casa porque ele tem que jantar, e não sei o quê. E mãe, você deu janta pro meu filho. Rede de apoio ali. Rede de apoio, que às vezes quase não tem, aí quando tem, e aí dá aquele problema. E eu vejo, e tudo está funcionando por causa disso, né? Mas, como toda mãe empreendedora, vocês têm o negócio de vocês, né? Que está funcionando e tudo. Tem uma pergunta que eu até costumo fazer sobre a questão do empreendedorismo, né? Se o empreendedorismo escolheu vocês ou se vocês escolheram o empreendedorismo. Eu estava ouvindo uma frase que eu achei que essa frase ela é completamente carioca e que eu acho que essa frase carioca, pouquíssimas pessoas elas entendem. Acho que só a gente praticamente que entende. Quando perguntam para vocês, qual é a tua praia? Já perguntaram? Vocês já ouviram essa expressão? Qual é a tua praia? Já. E aí eu pergunto para vocês, essa praia de vocês gostam? Expliquem um porquê que vocês gostam dessa praia. É a famosa cachaça, né? A gente pode reclamar, mas a gente tá tomando. Eu acho muito gostoso empreender. É um gostoso, é um gostoso, assim, que de vez em quando dói um pouquinho, né? Porque a gente assume responsabilidades e tudo, e tem hora que não é tão gostoso assim. Mas Bom, essa sua pergunta abriu várias caixinhas aqui na minha cabeça, né? Sempre. Eu pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Vou tentar ser objetivo. Fica tranquila, pode falar. Bom, assim, por um lado, eu acho que o empreendedorismo me escolheu. Eu acho por quê? Porque eu tinha um trabalho de CLT, né? A gente sabe que estabilidade não existe, mas eu tinha ali uma segurança, porque eu executava meu trabalho bem e eu tinha ali uma certeza, né? Se é que eu posso dizer certeza, de que eu continuaria ali se eu quisesse, né? Só que eu resolvi, né, deixar a CLT para empreender totalmente, né? Porque eu já fazia ali, enquanto eu tinha o trabalho de CLT, eu empreendia. Tem hora que eu penso assim, para que eu fui inventar isso? Tem hora que eu penso assim, gente, porque assim, é um movimento que requer muito mais responsabilidade, né? Você tocar um negócio, você é a cara do seu negócio, você tem que fazer muitas vezes o operacional, você tem, né? Então, assim, são muitas frentes de trabalho que o empreendedorismo requer, né? Não estou aqui defendendo porque eu sou totalmente contra a gente ficar ali no operacional, senão a gente não consegue pensar estrategicamente. Mas, naturalmente, em algum momento a gente precisa fazer. Então, eu sinto que foi um movimento natural meu, até porque, né, eu venho de uma família que também empreende, né? Eu já sabia, não fui, né, ingênua nessa trajetória, eu sabia já, né, o que me esperava, mas eu escolhi porque, apesar dessa grande responsabilidade, eu percebo que é uma coisa que a gente consegue justamente conciliar com outras áreas da vida, o que o CLT muitas vezes não nos permite. Verdade. Não, concordando com tudo, porque, no caso, eu, quando eu trabalhei de carteira assinada, né? Sem ser para mim, para os outros. Para você chegar no trabalho, é 1 hora até você chegar. 1 hora, mais 2 horas para você voltar. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida nenhuma.
Trabalha 6, folga 1. No domingo você não faz nada. E a hora passa voando. E a hora passa voando. Aí, não, o pior é que quando eu escolhi trabalhar pra mim, há pouco tempo, há 2 anos, quando eu tive o meu estúdio, e agora que eu tô modificando ele, escutar de dentro de casa assim, mas você trabalha de quê? Tipo assim, você não quer arrumar um negócio certo, fazer um concurso, não é menos arriscado, porque você só trabalha se você tiver cliente, e se você não tiver cliente, que eu não sei o que, eu fico, eu sou o sol da terra, para de me botar pra baixo. Mas sai, não, eu tenho que fazer dar certo, porque é isso que eu escolhi, eu tô feliz, realizada fazendo isso, ó. Olha as coisas que eu tô fazendo, tô bem mais livre em questão de tudo, de viver minha vida com meu filho, de viver minha vida sozinha, de conquistar as minhas coisas. Há pouco tempo eu tirei habilitação, coisa que eu não ia ter tempo de fazer antes. Então, assim, eu tô bem menos estressada. Estresse a gente tem todo dia, mas menos estressada, ninguém mandando em mim, ninguém me criticando por algo que eu não fiz. Então, para mim, vai ser minha melhor escolha de vida. O meu, eu posso dizer que acho que eu nunca, não é que servi para trabalhar para os outros, mas meus pais sempre foram comerciantes. Então, não tinha esse negócio de CLT em casa, né? E ainda mais, trabalhei algumas vezes, mas o lugar que eu demorei mais tempo foi 6 meses. Ou seja, os lugares que eu passei, eu não durava nada, justamente por esse sentimento de não é pra mim, não quero receber ordens, é aquele negócio limitado, o tempo. E aí, quando eu tive os meus filhos, né, que a gente vai se reinventando, parece que foi uma confirmação de que realmente eu tenho que seguir por esse caminho, porque, mais uma vez, dos filhos, né, o tempo fica escasso, tem que procurar fazer alguma coisa ali no meio. Então, eu acho que, para mim, empreender sempre tava no sangue, ou é. Ainda mais por sempre ver meu pai, por mais que nunca foi perfeito, né? Tem toda aquela dificuldade, ainda mais comércio. Comércio, a gente sabe que lidar com atendimento ao público, olha, esse pessoal merece um prêmio, um troféu, porque não é fácil. Não é. Então, eu vou na linha de que, para mim, empreender sempre... Não teve outra opção a não ser empreender. Muito. Pode falar. Você falou do seu pai comerciante, meu pai também é empreendedor, comerciante. Sim. Então, eu digo que eu cresci atrás do balcão de loja, né? Atendendo e ali vendo, né? E cresci dessa forma. Trabalhei durante um bom tempo com ele. E, assim, teve uma época que eu tenho lúpus e fibromialgia, né? E aí, com isso, vem depressão, vem outras coisas. E foi um dos fatores, uma das coisas que eu vou voltar a fazer algo. Foi quando eu voltei para o artesanato. Eu falei assim, vou fazer. Então, eu aprendi várias coisas. Macramê, bordado, feltragem, fuxico. E eu fui fazendo. E, assim, de lá para cá, foi o que... eu vejo que esse que é o caminho. Tem que ser esse caminho. E justamente isso que você falou, atrás do balcão, né? A gente acaba presenciando muita coisa quando tem... quando vem da família o empreender, né? A gente sabe, não chega ali do nada. A gente sabe o que passou por trás, o que tem que fazer, as renúncias, mais uma vez. Então, eu acho que quando a gente entra no empreender, já tendo uma bagagem da família, a gente já está mais ciente do que tem pela frente. Sim, sim. E aí, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Que, na verdade, vocês expressassem, né? O que vocês diriam para o eu de vocês... Vocês acabaram de voltar no tempo, acabaram de encontrar o eu de vocês com 18 anos. Qual seria o conselho que você daria para o seu eu de 18 anos? Acredite em você. Faça o que tem que ser feito.
que vai dar certo. Seja você, antes de tudo. Verdade. Não, porque não sei vocês, mas até pouco tempo eu não acreditava no meu trabalho. Ao ponto de uma cliente chegar para mim e falar assim: Dai, seu preço está muito lá embaixo. Eu saio, no caso, eu sou de São Gonçalo e ela é daqui de Niterói. Eu saio de lá de Niterói, que também tem profissionais, vou até você, numa comunidade, que eu moro no Rua de Itaúna, não sei se vocês conhecem. Uhum. Vou numa comunidade para ser massageada por você. O seu preço está baixo. O que está acontecendo? Por que não está indo? Aí eu fico, gente, o que está acontecendo? Por que não está indo? Eu falei assim, não, verdade, eu tenho que acreditar mais em mim. Aí você volta 10 anos atrás, quando eu pensava que eu não podia fazer nada, porque eu estava com um filho, que eu, 18 anos eu tinha acabado de ter meu filho. Eu estava com um filho e que meio que acabou ali porque eu tô com uma criança pequena. E não, é força para continuar. Que se eu tivesse acreditado em mim lá atrás, hoje eu estaria em outro nível, sim ou não também. Mas eu falei assim, não, é isso, eu tenho que acreditar em mim, o meu trabalho é bom, sim, entendeu? E daqui para frente é só melhorar, porque ainda tem muito a melhorar, mas daqui para frente é só melhorar, e é isso. Bom, eu falaria para mim, para seguir mais o meu coração, minha intuição, e seguir e não ouvir muito a opinião das pessoas. Porque, como ela falou, quando eu comecei no artesanato e depois da CLT eu voltei para a produção que eu faço semijoias e bijuterias artesanais e tudo. Mas, aí pergunta, mas você trabalha em quê? Mas vai dar certo? Será que vai dar certo? Funciona. Mas isso dá dinheiro. Mas não é mais fácil você trabalhar em CLT? Não, né? Não é mais... Aquele salário certo. Né? Eu saí justamente por causa de problemas de saúde e tudo. E aquilo estava me adoecendo. E então as pessoas perguntam, né? E começam a falar, né? Então eu diria para ouvir mais o meu coração, seguir mais a intuição, não deixar que a opinião dos outros influenciasse tanto nas escolhas. Vamos lá. Eu estava pensando isso hoje, justamente porque acaba que se a gente se revisitasse, né, 18 anos, e eu fiquei, cara, se fosse para falar para mim mesma, é o que eu falaria para qualquer pessoa que fosse empreender hoje, justamente para não ter medo de arriscar. Porque, às vezes, a gente perde tanta coisa por medo de arriscar, por medo de não dar certo. Mas, poxa, dando certo ou não, você só vai saber tentando. E eu parei muitas vezes justamente por medo de tentar. E tudo na vida é teste. Você só vai saber tentando. Então, eu diria para mim, há 18 anos, justamente para não ter medo de tentar, não ter medo de arriscar. Porque você só vai saber realmente tentando. Se você não arriscar, você não vai saber. E aí você deixa de viver muitas coisas, deixa de aprender muitas coisas, justamente porque ficou com medo de tentar. Então, eu acho que é basicamente isso, como eu falaria para qualquer outra pessoa. Arrisca, não tenha medo do próximo passo, porque não é vergonhoso você recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas é a experiência que traz para você. E não tem nada melhor do que você aprender com as experiências da vida. Sim. E todas de vocês tiveram... Acho que em algum momento da nossa vida, acho que acontece alguém que faz o... Acho que vocês vão entender esse meu gesto. Caramba, é mesmo? Vocês tiveram alguém que deu um estalo e vocês, caramba, é mesmo? E que vocês são o que vocês são hoje, graças a esse estalo que uma pessoa com um conselho, um mentor ou alguém, vocês tiveram alguém? Eu tenho. Acho que meu marido. Porque meu marido acredita até hoje, mais em mim do que eu mesmo acredito. Então, muitas das coisas que eu tive dúvidas, assim, ele sempre foi muito de conversar. E uma dessas conversas foi o que teve
o estalo de que, poxa, Amanda, o potencial tá aí, só você que não tá vendo. Olha o tanto de pessoas que já passou por você e você ainda duvida, né? Então, além dele acreditar mais em mim do que eu mesma, justamente ele já meio que confirmou as próprias ideias que eu já tive. Só precisava realmente desse empurrão. Bom, eu também sou muito grata, né, pelo marido que eu tenho, que me apoia muito, né? Nós somos sócios, a gente tem aqui um escritório de advocacia. É um desafio, né? Só É um com o marido, desafio, aí- sim. A gente sempre trabalhou. Na verdade, a gente casou, 6 meses depois começou a trabalhar junto. Isso A gente trabalha junto já Eu tô tentando 20... arrastar o meu. É, né? Eu já sou casada há 23 anos e desde então a gente trabalha junto e dá muito certo, né? Não, muito bom. Tá isso. dando Eu muito falo, certo. raro isso, É, isso é raro. As pessoas às vezes perguntam como é que vocês conseguem, como é que vocês aguentam. É, não, mas eu vou te falar que eu acho que tem casal que consegue e tem casal que... Não dá. Por exemplo, eu conheço casal que depois que montaram o negócio se divorciaram. Sim, Tava acontece. funcionando tudo acontece. muito bem. Montaram e se divorciaram. Né? Ai, desculpa. pode falar. Não, tava Não, pensando pode nisso. Mas eu acho que além de todo esse apoio, né, que eu sempre consegui enxergar, eu acho também que uma coisa que fez com que eu chegasse até aqui foi o autoconhecimento. O autoconhecimento, mais do que ouvir as outras pessoas, era entender realmente o que eu queria, quais eram as minhas habilidades, né? Porque aí você consegue ficar mais, não certo, mas você consegue ter um pouco mais de segurança para dar os passos, né? Então, esse foi o movimento que eu fiz, que foi assim lá em 2015, que foi fundamental, que é o que me ancora até hoje para tomar as decisões, né? Entender realmente qual é o sentido das coisas para mim, até na hora de aceitar um convite, de fazer novas escolhas. Ah, legal. Não, eu não tive essa pessoa, não. Não tive. Eu não queria trabalhar mesmo de CLT. Foi a melhor escolha que eu fiz. E eu comecei a trocar os lugares para onde eu ia. Já não sou de sair. Odeio. Eu tenho 70 anos. Eu odeio sair. Mas aí eu pensei, cara... no caso, eu fui casada 2 vezes. O meu primeiro marido falou pra mim que, quando ele saiu de casa, ele falou: ninguém vai querer você porque você tem um filho. Vai começar por aí. Eu falei: ok. E o outro falou que era pra eu desistir. Eu fazia muita pintura de maquiagem artística. Eu adorava. Uma vez, uma mulher que... amiga de um amigo dele me chamou, só que mandou mensagem pra ele. E eu só fui ver 1 mês depois, só fui saber disso 1 mês depois. Que ela foi assim, caramba, sua esposa trabalha muito bem, eu tô precisando de uma pessoa que faça isso. E ele falou assim, não, mas ela não curte não quer não. Porque ele falou, você nunca vai ser feliz fazendo isso. E eu parei de desenhar, parei de pintar, coisas que eu fazia. Pouco tempo atrás que eu tava pensando nisso, caraca, tem até um áudio no TikTok que fala assim, por que você parou de desenhar? Você era tão feliz? Aí eu fiquei, gente, eu era. Aí eu falei, não. Aí comecei a trocar os meus ambientes. Há uns 2 anos atrás que eu comecei a ir em palestras para ver. Se fosse há uns 5 anos atrás, nunca que eu ia me imaginar estar num podcast hoje. Nunca. Porque eu falei assim, não, isso aí não é pra mim, gente. Isso aí é pra pessoa que é mais evoluída. Você Você está Você- subestimando. Nunca que eu ia me imaginar estar aqui hoje. Nunca que eu ia imaginar que eu ia poder fazer uma palestra. Nunca na minha vida passou isso na minha A cabeça. pessoa foi você própria. ela né? Foi você própria. E olha que incrível, tá vivendo agora Tô tudo que você pensou que não era então, possível. É verdade. A vida. Eu não digo que eu tive uma pessoa, né? Foram pessoas ao longo do tempo, né? Eu tive... Minha irmã, quando eu comecei há um tempo atrás a fazer, uns anos atrás, né, fazer os artesanatos e tudo, ela que ficou, Flávia, faz isso, faz aquilo, não sei o que. E foi dali que eu vim. Eu tive um ex-namorado que ele me acompanhou durante muito tempo, né? Nós namoramos durante 10 anos. E ele me acompanhava nas feiras, ele me incentivava bastante. Tem um companheiro atual que também me incentiva muito. Tem meus filhos.
Então, assim, eu tive pessoas, graças a Deus, eu tive pessoas que vêm, né, me dando um apoio, me dando essa força, acreditando em mim quando eu não acredito em mim, nesses momentos que são difíceis, né? Mas, como ela falou, a Isabelle falou, o autoconhecimento, a gente conhecer e, não, é isso daqui, agora a gente tem que, né, por esse lado aqui ou outro e tal, e despertando, porque quando você não desperta, você não conhece, a outra pessoa pode até te incentivar, mas você não vai, Sim. porque você não, aquela ficha não caiu, né? Mas quando você conhece tudo... Assim, quando eu falo até com relação ao empreendedorismo, né, inclusive, eu sempre pergunto, empreendedorismo é solitário? Tem muita gente que mesmo com um sócio, às vezes, aí, não, mas eu tenho sócio. Não, o empreendedorismo é solitário? Não, mas eu tenho amigas empreendedoras. Quando chega dia 5, quando você tem folha para pagar, quando você tem conta para pagar, é solitário ou não é quando você está ali dormindo ali do lado, ali de repente tendo um sócio como o marido, nem dependendo nem tanto, mas às vezes quando é cada um com o seu negócio, que independente se o teu marido, se for quem for o seu apoio ali, naquele momento, não tenho todo o dinheiro para poder pagar todas as contas do meu negócio hoje. Independente se você tem marido, você não quer depender do seu marido ali. Ah, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que pode me ajudar. Você não quer. Você quer que o seu negócio, ele consiga ali funcionar. Então, assim, chega em algum momento que especificamente com o seu trabalho, ele vai ser solitário. Você vai sentar ali, você vai pensar ali no dinheiro ali que você tem que fazer. E na maioria das vezes algum tipo de problema muito extremo que aconteceu no seu negócio, que você até cogita que isso possa ter saído do controle, ou dinheiro. Fora que tem justamente situações, às vezes, que acontecem, ou ideias, ou problemas, que você precisa compartilhar com alguém, mas não tem esse... você pode até falar com a pessoa, mas a pessoa não vai ter aquele olhar para te ajudar. Então, eu acho que é uma coisa que fica sozinho. Por mais que a pessoa tente, mas não tem como ajudar, porque é uma questão do seu trabalho, do seu negócio, né? Uhum. Aproveitando de autoconhecimento que você falou, Isabelle, queria que vocês falassem agora de vocês, sem falar de trabalho, sem falar de filho, sem falar de marido. Oi, eu sou a Amanda. Olha. O que eu mais vejo é a pessoa falando assim, bom, sem falar de trabalho, eu sou mãe. Eu falo, não. Eu na vida. Eu sou filha, eu sou esposa. Não, de você. Bom, eu sou Isabelle, sou uma pessoa que ama viver novas experiências, que está sempre em busca de novos aprendizados, ama se conectar com pessoas, ama servir, ama ajudar, colaborar com a vida de outras pessoas, ama dar aula, compartilhar o conhecimento e quer viver muitos anos ainda com saúde, podendo transbordar, podendo fazer diferença positiva na vida das outras pessoas. Eu sou a Daiane. Eu não sei falar de mim sem falar do meu filho, eu não sei falar de mim, eu acho que sem falar no meu trabalho, porque, como diziam antes, né, eu só vivia para trabalhar. Então, hoje em dia, estou bem melhor, consigo ler um livro por mês. Eu gosto muito de correr, como eu comentei mais cedo. Eu saio para correr. Então, a Daiane, quando está estressada, você só vai me ver andando para um lado e para o outro. Eu pratico jiu-jitsu, eu faço muay thai, eu gosto de luta. Então, me desestressa. Gente, é a minha vida. O pessoal fala, não sei como é que você consegue, que horas que você dorme. Eu falo, eu durmo 8 horas por dia. Eu durmo, eu tiro vários cochilos. Porque senão também, se eu for só o CNPJ... já era, o CPF tá mortinho. E essa sou eu. Que gosta de conversar, mas odeia sair.
Eu falei, gente, como é que eu vou conhecer gente nova se eu não gosto de sair? Podcast, Não é? Como? palestra. E essa sou eu. Sou Flávia. Eu gosto muito de passear, viajar. Quem não gosta, né? Sou uma pessoa tímida. Acho que vocês já perceberam. Sou uma pessoa alegre. Eu gosto bastante de caminhar, fazer meus exercícios físicos também. Gosto bastante de ler, apesar de não estar lendo ultimamente. Música, dança, gosto bastante também. E estou superando alguns problemas, né? Como eu falei, de saúde. E essa perimenopausa aí que ataca as mulheres. E de vez em quando eu estou falando aqui, some tudo da cabeça. Mas estou me descobrindo. Estou me descobrindo uma outra pessoa depois de muito tempo, depois do falecimento do meu pai, que tem uns 3 anos. Eu passei por um luto bem, bem complicado, até porque quando ele faleceu, estava só eu e ele no hospital. E isso me travou muito, né? Eu tive um bloqueio criativo de tudo. E esse ano, para mim, está sendo um ano de redescoberta. Então, assim, eu estou conhecendo uma nova mulher, uma nova Flávia, esse ano. Mas, assim, está sendo bom me redescobrir. Muito bom. É uma pergunta, assim, ao mesmo tempo é difícil, porque a gente sempre começa filhos, ou então pelo que a gente faz. Mas quem é você mesmo? Aí volta o pensamento, mãe, calma. Quem é você? A gente para e vem aquele filme da vida, né? O que eu gosto? Sabe? Quais coisas que me deixam feliz? Eu acho que isso que faz parte da gente, né? E aí, teve uma pergunta dessa, se eu não me engano, numa palestra, e eu fiquei reflexiva, que até então, as minhas apresentações de quem é você era justamente essa. Eu sou mãe, trabalho com marketing, ficava naquilo. E aí, nessa palestra que teve essa pergunta em si, eu fiquei, cara, quem é a Amanda? Quem é a Amanda? E eu acabei me lembrando das coisas que eu gosto. Eu amo estudar. Gente, eu me desligo do mundo e sempre gostei de ler e de música. Eu escuto tudo. E funciona a base da música. Tipo, o dia pode estar ali, sabe? Parece que tudo tá dando errado, não tem nada pra, sabe? Aquele dia do avesso. Mas coloquei a música, eu esqueço do mundo, parece que ressurge uma nova Amanda. Então, eu gosto de estudar, gosto de ouvir música. Tô me redescobrindo mais ou menos, redescobrindo um lado um pouco aventureira, tentando arriscar algumas coisas novas. Tô com algumas ideias, assim, mas falta o coração acompanhar também. Fica tranquilo que eu te ajudo. Tenho até medo de tentar ajuda. Já vi, tenho até medo. Então, meninas, pra gente poder finalizar, eu costumo, às vezes, fazer esse final, né? Uhum. E até mesmo porque agora as meninas acho que chegaram a perceber que, de fato, esse final que eu costumo pedir para cada uma de vocês, porque nós estamos em Setembro Amarelo. Uhum. Eu comentei lá fora para vocês que tem muitas meninas que acabam desistindo de palestrar. Tem algumas meninas que já entraram em contato comigo, que assim, de uma forma bem clara, assim, de querendo desistir, na verdade, de tudo. Por isso que a gente tem esse projeto de acolhimento. Infelizmente, todas as que acompanharam no grupo, tivemos uma pessoa que, infelizmente, acabou conseguindo desistir de tudo. E vocês não sabem, teve uma menina que ela entrou em contato comigo e eu joguei o link de todos os Last Conexão, né?
que nós vamos agora para o 33, episódio 33 do Leste Conexão, de só mulheres. E ela chegou e falou assim: você não sabe o quanto esse link salvou a minha vida. Ouvir todas as histórias dessas mulheres. Olha, que importante isso, né? Que importante a história de vocês, inclusive, que a gente sempre acha que a nossa história pode não incluir. Porque ela tinha falado que ela tinha, de fato, pensado em desistir. E eu ia falar isso agora. E quantas vezes a gente pensou que a nossa história não é relevante? Que, gente, o que eu tenho para contar? Eu mesma já pensei isso várias vezes. O que eu vou falar? O que as pessoas vão aprender comigo? O que minha história tem para inspirar alguém? E, às vezes, um mínimo detalhe que seja da sua história transforma a vida de outra pessoa. Às vezes, uma palavra pode fazer a diferença na vida da outra pessoa que está ouvindo. Aí eu queria aproveitar vocês, cada um olhando para aquela câmera ali, depois vocês aquela ali, queria que vocês deixassem uma mensagem para essa mulher que ela pode estar pensando em desistir e vai ver esse episódio. Pode olhar para aquela câmera, Isabela. Bom, a minha mensagem para você é que você acredite que você importa, você é importante, que você tem com quem contar. Procure uma rede de apoio, procure ajuda, procure uma rede de acolhimento, ressignifique a sua história e conte com esse ecossistema, com essas pessoas que estão aqui dispostas a te ouvir, te orientar, te escutar, te acolher, e que vai ficar tudo bem. A minha mensagem para quem está pensando em desistir é pedir ajuda. Porque às vezes a gente pensa assim, por que eu vou pedir ajuda? Vou atrapalhar. E você não vai atrapalhar. Às vezes você pedindo ajuda, você também está ajudando outra pessoa. Então, a minha mensagem é essa: não desista e, se precisar, peça ajuda. Eu já tive nesse lugar e é um lugar muito difícil, porque às vezes pedir ajuda é muito mais doloroso, sabe? E a gente fala, pede ajuda para familiar, e às vezes dentro da família a gente não encontra esse apoio, não encontra esse acolhimento. Então, é um lugar muito difícil, mas, assim, não deve perder a esperança, não deve desistir, porque hoje está escuro, hoje pode não estar vendo a solução, mas amanhã vai aparecer. Não desiste. Você é importante para a gente. Amanda? E é nessa mesma questão, né? De não desistir. Por mais que a dor parece que nunca vai passar, parece ser uma coisa sem fim. Você pensa que ninguém vai te entender, mas tem esse ciclo, tem gente que pode te ajudar, sim. E desistir não vai fazer... Como eu posso te dizer? Desistir não vai te agregar em nada. Então, você aguenta um pouco mais, procura ajuda, porque você pode sim sair dessa situação. Não é o fim do mundo. A dor pode ser forte, pode parecer que o mundo vai desabar na sua cabeça. Mas você pode dar mais um passo. Tudo é possível se você confia no Senhor. Lindo. Muito bom. Então, meninas, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acho que vocês se conectaram um pouquinho aqui hoje. Bastante. Bastante. E, gente, não esquecem de seguir, compartilhar também. Cada uma, também lá, vou deixar lá nas redes sociais, cada uma para poder vocês se conectarem com elas também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.